A história da Gucci não nasceu em um ateliê de costura, mas sim nos corredores de serviço de um hotel de luxo em Londres. Guccio Gucci era um imigrante italiano que trabalhava como mensageiro e porteiro no Hotel Savoy. Enquanto carregava as malas pesadas da elite europeia, ele desenvolveu uma obsessão silenciosa. Observava como a qualidade do couro e o design das bagagens separavam os aristocratas dos plebeus. Ele entendeu, antes de todos, que o luxo não era apenas sobre o objeto, mas sobre o prestígio que ele carregava. Ao retornar para Florença, em 1921, ele abriu sua primeira loja. Usando a maestria dos artesãos toscanos, Guccio começou a produzir celas e acessórios para a montaria. O que explica por que até hoje o freio de cavalo é um símbolo central da marca. Quando o regime fascista na Itália dificultou a importação de couro, a Gucci não faliu. Ela improvisou com genialidade. Foi da escassez que surgiram a icônica bolsa com alça de bambu e o tecido de lona com o monograma. Soluções baratas que acabaram se tornando sinônimos de exclusividade. Após a morte de Guccio, em 1953, seus filhos, liderados pelo ambicioso Aldo Gucci, levaram a marca para Nova York. Foi a Era de Ouro. Grace Kelly encomendou o lenço Flora. Jack Kennedy deu nome a uma bolsa. E o mundo inteiro queria o mocassim da marca. Mas enquanto o império crescia para fora, ele apodrecia por dentro. A família Gucci era movida por um temperamento explosivo. Reuniões de conselho terminavam com agressões físicas e processos judiciais entre pais, filhos e irmãos. A ganância pelo controle total fez com que eles passassem mais tempo nos tribunais do que nas passarelas. O declínio começou com o neto do fundador, Maurizio Gucci. Após herdar a parte do pai, ele travou uma guerra jurídica para expulsar o tio Aldo da própria empresa. Maurizio assumiu o controle total, mas seu estilo de vida extravagante e má gestão quase levaram a marca à falência. Pressionado e sem saída, ele tomou a decisão que os puristas da família consideraram a traição final. Vendeu todas as ações para um grupo de investimentos árabe em 1993. Pela primeira vez na história, não havia mais nenhum Gucci comandando a Gucci. O capítulo final da tragédia familiar foi escrito em sangue. Maurizio havia deixado sua esposa, Patrizia Reggiani, por uma mulher mais jovem. Tomada pelo ódio e pelo medo de perder seu status e herança, Patrizia encomendou o assassinato do ex-marido. Em uma manhã de 1995, Maurizio foi morto a tiros na entrada de seu escritório em Milão. Patrizia, apelidada pela imprensa de Viúva Negra, foi condenada, deixando para trás uma marca manchada por um dos maiores escândalos da história da moda. O que salvou a Gucci do esquecimento foi a arte, não a família. Sob o comando de Tom Ford, nos anos 90, a grife abandonou o conservadorismo e abraçou uma estética provocante e glamourosa que definiu uma geração. A marca deixou de ser um negócio de família para se tornar um pilar de um conglomerado global de luxo. Hoje, a Gucci é uma potência bilionária que dita tendências mundiais. Mas o nome estampado em suas vitrines carrega o peso de uma dinastia que conquistou o mundo, mas não conseguiu sobreviver a si mesma.
Com a morte do patriarca Guccio, o império foi dividido entre seus filhos. Mas foi Aldo Gucci quem decidiu que a marca não seria apenas italiana, mas global. Enquanto o irmão Rodolfo cuidava da loja de Milão e se perdia em sua nostalgia como ex-ator de cinema, Aldo conquistava Nova York. Foi ele quem transformou as duas letras G no símbolo mais cobiçado da Quinta Avenida. A Gucci dos anos 60 era o playground da realeza. Quando Jackie Kennedy foi fotografada usando uma bolsa de ombro da marca, as vendas explodiram tanto que a Gucci rebatizou o modelo como The Jackie. Quando a princesa Grace Kelly entrou na loja e não encontrou nada que a agradasse, a família encomendou o padrão Flora, um desenho de flores tão delicado que se tornou uma marca registrada. Por fora, a Gucci era seda, couro e sofisticação. Por dentro, era um campo de batalha. Aldo tinha 3 filhos, e um deles, Paolo, era o rebelde. Paolo queria criar sua própria linha, a Paolo Gucci. Mas o pai e os tios o proibiram com uma ferocidade jurídica sem precedentes. A resposta de Paolo foi a traição definitiva. Ele entregou às autoridades fiscais dos Estados Unidos provas de que o próprio pai, Aldo, estava sonegando impostos. Em 1986, aos 81 anos, o homem que transformou a Gucci em um império global foi algemado e levado para uma prisão americana, denunciado pelo próprio sangue. Enquanto Aldo apodrecia na cela, o filho de Rodolfo, Maurício, articulava um golpe de mestre. Ele não queria apenas sua parte, ele queria a Gucci inteira. Maurício era um homem charmoso, mas hesitante, e ele tinha uma conselheira perigosa ao seu lado, sua esposa, Patrizia Reggiani. Patrizia não nasceu na nobreza, mas tinha uma fome de poder que assustava até os Gucci. Ela foi o motor por trás da ambição de Maurício, empurrando-o para processar o resto da família e tomar o controle total da empresa. A vitória de Maurício, porém, foi o início do fim. Após anos de batalhas judiciais que drenaram as contas da empresa, ele finalmente se tornou o único dono. Mas ele logo descobriu que saber herdar uma marca não é o mesmo que saber geri-la. Sob seu comando, a Gucci começou a perder o rumo. Ele licenciava o nome para todo tipo de produto barato, destruindo a aura de exclusividade que seu avô tanto protegeu. As lojas estavam vazias, as dívidas acumulavam e a relação com Patrícia começou a se fragmentar. Maurício, sentindo-se sufocado pela obsessão da esposa, fez o que os homens da família faziam de melhor. Ele saiu de casa para uma viagem de negócios e nunca mais voltou, enviando um amigo para dizer a Patrícia que o casamento havia terminado. Ele não sabia, mas ao fechar aquela porta, ele estava dando início à contagem regressiva para sua própria execução. Patrícia, agora rejeitada, e vendo o império que ela ajudou a construir ser vendido, pedaço por pedaço, para investidores estrangeiros, começou a consultar videntes e a perguntar abertamente em Milão: "Alguém tem coragem de matar o meu marido?" No início dos anos 90, Maurizio Gucci estava encurralado. Ele havia vencido a guerra familiar, mas estava perdendo a batalha contra a realidade. A Gucci estava sangrando dinheiro, cerca de 20 milhões de dólares por ano. Em um movimento que chocou o mundo da moda e foi considerado a morte da alma italiana, Maurício vendeu os 50% restantes da empresa para o grupo Investcorp por 170 milhões de dólares.
Pela primeira vez em 72 anos, a marca Gucci não tinha um único Gucci no comando. Mas enquanto Maurizio tentava recomeçar sua vida com a nova namorada, Paola Franchi, em um apartamento luxuoso em Milão, o ódio de sua ex-esposa, Patrizia Reggiani, atingia o ponto de ebulição. Para Patrizia, Maurizio não tinha apenas abandonado a família. Ele tinha vendido a identidade dela. Ela ainda se autodenominava Senhora Gucci e dizia publicamente: ele não merece possuir o que ele não soube governar. A obsessão de Patrizia tornou-se pública e bizarra. Ela passava horas gravando fitas cassete com ameaças de morte e as enviava para Maurizio. Ela consultava obsessivamente sua vidente pessoal e melhor amiga, Pina Auriemma, sobre o futuro. Patrizia não queria apenas dinheiro. Ela recebia uma pensão de $100.000 por mês, o que ela chamava de uma tigela de lentilhas. Ela queria punição. Na manhã de 27 de março de 1995, o plano saiu do campo das ideias. Maurizio Gucci chegou ao seu escritório na Via Palestro 20. Ele subiu os degraus de mármore, cumprimentou o porteiro, Giuseppe Onorato, e antes de entrar, um homem apareceu atrás dele. Foram 3 tiros nas costas e um último, o tiro de misericórdia, na têmpora esquerda. O porteiro também foi baleado, mas sobreviveu para testemunhar o horror. Enquanto Maurizio jazia morto em uma poça de sangue, Patrizia escrevia uma única palavra em seu diário pessoal, na página daquele dia, a palavra grega para paraíso. A investigação durou 2 anos. A polícia de Milão estava perdida, procurando conexões com a máfia ou crimes financeiros internacionais, já que Maurizio tinha negócios obscuros no exterior. Ninguém suspeitava que a solução do crime estava em um hotel de 5ª categoria, onde o motorista de fuga e o assassino, um dono de pizzaria falido, celebravam o pagamento de cerca de $300.000 feito pela viúva negra. A queda veio através de uma denúncia anônima. Pina, a vidente, havia sido a intermediária, mas o grupo de assassinos amadores começou a brigar por dinheiro. Quando a polícia finalmente bateu à porta de Patrizia, em 1997, ela saiu de sua mansão usando um casaco de pele de bison e joias de diamante, dizendo aos policiais que queria estar impecável para o seu público. No julgamento, o tribunal ouviu detalhes perturbadores. Patrizia nunca negou que queria o marido morto. Ela apenas reclamou que os assassinos cobraram caro demais. Ela foi condenada a 26 anos de prisão. O império que Gucci começou carregando malas no Savoy terminava ali, com um herdeiro no necrotério e a matriarca em uma cela de Milão, com um furão de estimação como única companhia. Enquanto Patrizia Reggiani começava a cumprir sua pena de 26 anos de prisão, o mundo da moda acreditava que a marca Gucci morreria com Maurizio. A empresa era vista como uma relíquia tóxica dos anos 80, afogada em dívidas e escândalos. Mas, em um dos maiores golpes de sorte da história corporativa, os investidores da Investcorp já haviam plantado as sementes de uma revolução silenciosa, antes mesmo dos tiros soarem na Via Palestro. Eles colocaram o destino da grife nas mãos de uma dupla improvável. O advogado Strong Domenico De Soli, que tinha punhos de aço para os negócios, e um jovem designer texano chamado Tom Ford. Tom Ford não queria apenas vender bolsas. Ele queria vender sexo e poder. Em 1995, apenas meses após o assassinato de Maurizio, Ford lançou uma coleção que mudou tudo. Ele trazeu de volta as cores vibrantes, o cetim e uma sensualidade agressiva que o mundo nunca tinha visto. Celebridades como Madonna e Gwyneth Paltrow
começaram a desfilar os designs de Ford, e a Gucci deixou de ser a marca do vovô assassinado para se tornar a marca mais cool do planeta. Sob a gestão de De Solly e o brilho de Ford, a Gucci saiu de um valor quase nulo para uma avaliação de bilhões de dólares em poucos anos. Eles provaram que o público tinha uma memória curta para tragédias, desde que o produto fosse irresistível. A marca foi comprada pelo conglomerado francês PPR, hoje Kering, consolidando-se como uma potência financeira que não dependia mais de ninguém com o sobrenome Gucci para existir. Anos depois, em 2016, Patrizia Reggiani foi libertada por bom comportamento. Ao sair da prisão, uma repórter perguntou por que ela tinha contratado um assassino em vez de ela mesma atirar no ex-marido. Patrizia, com a mesma arrogância que definiu sua vida, respondeu: "Minha visão não é muito boa. Eu não queria errar o alvo." A ironia final da história é amarga. Hoje, a família Gucci é proibida de usar o próprio nome em qualquer empreendimento comercial relacionado à moda. Os herdeiros de Aldo e Rodolfo vivem vidas relativamente comuns, longe dos holofotes, assistindo de fora, enquanto o logotipo criado por seu antepassado adorna vitrines de Tóquio a Paris. A Gucci sobreviveu ao fascismo, à guerra, à falência e ao assassinato. Ela provou que no mundo do luxo, o mito é mais forte que o sangue. Gucci começou carregando malas para os outros. Um século depois, o mundo inteiro carrega as malas que levam o seu nome. Mas o brilho do ouro e do couro italiano sempre terá, escondido em suas costuras, o eco dos tiros de 1995 e a sombra de uma família que conquistou o mundo.